Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Eu não estou acreditando, esta é a última semana de 2020. O ano está terminando. Que ano desafiador. Ano que nos apresentou muitas experiências normais, rotineiras, as mesmas experiências de anos anteriores, mas um ano que nos apresentou também muitas e enormes demandas que não estávamos preparados. Mas felizmente terminamos o ano e pela graça e a misericórdia de Deus estamos aqui neste culto de hoje à noite, culto de quarta-feira e culto na quinta-feira, culto de virada do ano às 22h30 lá do apartamento do nosso pastor e irmã Peg. Todos vocês são convidados para estes últimos 4 cultos
deste ano. Dizem que se a alma tivesse um coração, este coração seria a gratidão. É a gratidão que minimiza todos os custos. É a gratidão que nos tranquiliza, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nosso desejo neste culto, através das músicas e da experiência de frequentar, de participar este ambiente cristão, é que você desenvolva um sentimento de gratidão. Agradeça sim a Deus por tudo o que aconteceu em 2020. Sua alma estará mais aliviada, mais calma, mais serena, mais tranquila. Isso é muito importante para a nossa vida. Assim, estamos gratos por você participar deste culto, abrir a sua casa e deixar-nos entrar em sua casa através do ministério desta igreja. Há um enorme contingente de gente que ama você, e porque ama você, ama Deus também, se dedica a você. Todas estas pessoas, durante todos estes meses, em período de pandemia, têm investido muito, investido recursos financeiros, investindo recursos de tempo e também de dons e talentos para que você possa ser cuidado aí onde você está. Então, o ministério de nossa igreja, resumidamente, quer acolher você e o faz através do serviço cristão. Nossa gratidão é esta a todos estes que trabalham para você, mas é esta também a você que se abre para se relacionar conosco nos cultos. Nós estamos, como disse no início, no finalzinho do ano. Se dispõe a participar conosco na próxima quarta-feira, às 19h30, culto de oração diretamente da Casa Pastoral. E depois, na quinta-feira, no dia seguinte, às 22h30, nós teremos o nosso culto de virada do ano, com direito a fogos para atrapalhar aquele período de oração na virada do ano. Tudo vai acontecer normalmente, como sempre acontece. É claro que os fogos vão acontecer do lado de fora da casa do pastor e não dentro da casa pastoral. Temos muitas cenas bonitas ali, impactantes, para que você cultue a Deus conosco. Vai ser um culto híbrido. Teremos gravações, mas teremos muita participação ao vivo do pastor João e também da irmã Peg. Então, até lá, quarta-feira, até lá também, quinta-feira, às 22h30. Bom e reto é o Senhor, diz o Salmo 25, verso 8. Bom e reto é o Senhor, por isso ensina o caminho aos pecadores. Entre os atributos da natureza de Deus, o Salmo menciona esses dois, bom e reto. O Senhor é bom em termos da qualidade de seu ser perfeito, sem falhas, absolutamente bom. Reto na forma como age, sem alternâncias ou sombra de variação, sempre direito, porque tudo aquilo que Deus faz tem completa coerência com aquilo que Ele é. Bom e reto é o Senhor. Por conseguinte, ou por isso, como diz o texto, por ser bom e reto, o Senhor ensina o caminho aos pecadores, cooperando com aqueles que, apesar de seus pecados, desejam andar pelo caminho certo. Pessoas dispostas a uma vida de humilde obediência ao Senhor. A compreensão de que Deus é bom e reto, assim como é compassivo e misericordioso, despertou a consciência do salmista quanto ao seu pecado, que não hesitou em confessá-lo junto com um pedido de perdão, como relata o verso 11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, pois ele é grande.
Por amor do teu nome, Senhor, suplicou ele, confiando em quem Deus é. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor Deus, Tu és bom e reto em Tua natureza perfeita e por isso com reverência chegamos à Tua presença, conscientes das nossas falhas e imperfeições. Com a humildade que nos cabe, estamos nesta hora confessando os nossos erros e pedindo, ó Senhor, por amor do Teu nome, perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja. Eu sou Elisângela Manhães da Silva, mãe da Natália e da Emily Manhães de Salles. Tenho muitos motivos de gratidão a Deus, pelo cuidado de Deus comigo e com a minha família, pelas orações, comigo porque precisava operar um nódulo na tireoide com suspeita de malignidade e a categoria dele abaixou de tal modo que não precisei mais operar. Com as minhas filhas que estavam com cisto no ovário e de uma se rompeu e da outra desapareceu, pelo livramento com meu esposo, pelas tempestades que passei, dando sempre graças por tudo nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque me fez grandes coisas poderoso, e santo é o seu nome. Lucas 1:47 e 49. A paz, igreja. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus, a Deus. Glória a Deus, demos glória a Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou. Neste último domingo do ano, nós queremos ler a palavra de Deus em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Ali, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: alegrai-vos
sempre. Alegrai-vos sempre. Eu acho que é um versículo que você não vai ter dificuldade de memorizar. Só 2 palavras. Alegrai-vos sempre. Nosso título nesta manhã é Invariavelmente Alegre. Oremos. Eterno, bendizemos o teu nome pela alegria que recebemos de ti. A tua presença nos traz alegria. A tua palavra, alegria nos traz. Andar contigo é uma experiência de plena alegria. Continua, pois, abençoando o teu povo e agora abençoando também os nossos pensamentos para que girem em torno da tua pessoa que é pura alegria. Em nome de Jesus. Amém. Alegrai-vos sempre. Uma humorista norte-americana chamada Irma Bombeck escreveu certa vez o seguinte: quando o humor se vai, a civilização se foi. Eu confesso que posso ser radical em muitas coisas, mas numa eu não nego. Quando eu encontro alguém que não sabe rir, alguém que não tem nenhum senso de humor, eu me recolho, eu me protejo, entendendo que alguém assim é, digamos, perigoso. É perigoso. Alegrai-vos sempre, escreveu o apóstolo Paulo aqui no final da primeira carta aos Tessalonicenses. E este, como eu disse, é um versículo pequeno, na verdade é o menor versículo da Bíblia. Em português talvez não seja, mas no original grego, são 2 palavras apenas, e essas 2 palavras têm 7 letras cada, portanto, são 14 letras. Talvez você pense, mas Jesus chorou tem menos. Jesus chorou é João 11:35, e aparentemente tem menos, talvez em português tenha menos mesmo, mas na língua original, no grego em que foi escrito o Novo Testamento, Jesus chorou tem 16 letras. Então, este versículo, alegrai-vos sempre, no original tem 14 letras, portanto é o menor da Bíblia. A ordem de se alegrar sempre faz parte do conjunto de exortações finais com as quais o apóstolo Paulo encerra a sua epístola, a primeira epístola. E a impressão que a gente tem é que à medida que o pergaminho vai chegando ao final, sabe aquela história que você tem um monte de coisa para falar ainda, mas o papel vai acabar? Então Paulo vê que o pergaminho está acabando, aí ele começa em frases curtas a dizer aquilo que ele gostaria de dizer com mais palavras. A ideia de se alegrar no Novo Testamento aparece 74 vezes, ou seja, é uma ordem que nos é dada independentemente do que esteja acontecendo à nossa volta. Por exemplo, podemos pensar assim: alegrai-vos sempre, em primeiro lugar, mesmo sem recursos financeiros. Alegrai-vos sempre, mesmo sem recursos financeiros. Talvez você já tenha visto na Avenida Brasil aquela Kombi velha com um adesivo bem-humorado, para não dizer folgado, dizendo assim: dinheiro não traz felicidade, então me dá o seu e seja muito feliz. Não é engraçado? É uma Kombi velha andando na sua frente e com essa frase: dinheiro não traz felicidade, então me dá o seu e seja muito feliz. A alegria do crente não depende de estabilidade financeira, não depende de ele ter um automóvel do ano, pode ser uma Kombi velha, pode ser Kombi nenhuma, pode ser uma bicicleta, ele pode andar a pé e ainda assim alegrar-se sempre. Pensando no Natal que acabou de acabar, nós poderíamos dizer que Jesus poderia ter nascido numa família das mais ricas em Israel, não poderia? No entanto, o céu escolheu que ele fosse filho de um carpinteiro.
Não poderia Jesus ter escolhido para seus auxiliares 12 príncipes oriundos das mais abastadas famílias de Israel? Poderia. Será que então nisso de optar pela pobreza, pela simplicidade, não há aqui uma lição para nós? Sim, Jesus disse em João capítulo 15, versículo 11, eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena, completa. Você já deve ter conhecido ou ouvido falar de pessoas ricas, abastadas, mas que patinam no pântano da infelicidade. Eu me lembro de uma reportagem que li há algum tempo sobre a vida do cantor Roberto Carlos. E como a revista de circulação nacional, então não estou fazendo fofoca, né? Não é meu propósito, mas é comentar algumas coisas que são tristes. A reportagem enumerava, aliás, 70 excentricidades do cantor, do amado cantor. E, por exemplo, além de ter medo de caixões, além de não viajar na poltrona 13, além de não se hospedar no 13º andar de um hotel, a matéria diz assim, é famoso, milionário, mas nas capas de discos está sempre com uma expressão triste. Nas capas de disco está sempre com uma expressão triste. Meus amigos, a alegria de Jesus era a comprovação de que é possível ser feliz mesmo não tendo todos os recursos financeiros, todos os recursos materiais à sua disposição. Então, alegrai-vos sempre, mesmo sem ter os recursos financeiros. Em segundo lugar, alegrai-vos sempre, mesmo sem ter saúde. Mesmo sem ter saúde, nós podemos nos alegrar sempre. Eu sei que esse é um dado mais difícil. Todo mundo quer ter saúde, eu também quero. Então, viver sem saúde é um desafio. Mas a alegria cristã é tão perene, é tão permanente, que ela independe das circunstâncias. Não é fogo de palha e também não é fogos de artifício. De vez em quando eu vou a Vitória de carro, e quando eu vou a Vitória de carro, eu passo por um lugar no sul do Espírito Santo, assim que sai do estado do Rio e entra no estado do Espírito Santo, tem um lugar chamado São José das Torres. E toda vez que eu passo e vejo aquela plaquinha São José das Torres, eu me lembro de um irmão que eu conheci aqui no Rio de Janeiro, que eu batizei inclusive, mas ele morava aqui desde jovem, mas ele era de lá. E ele sempre me falava, eu sou de São José das Torres, um lugar que eu não conheço, na verdade, mas ele, seu Ormindo, morava aqui no Rio, mas era de lá. E o seu Ormindo teve uma experiência muito triste. Depois de décadas de desobediência espiritual, de procrastinação, de ficar adiando a decisão ao lado de Jesus, finalmente, em 1988, ele aceitou a Jesus e resolveu se batizar. Deu profissão de fé, mas no intervalo entre a profissão de fé e a realização do batismo em si, ele estava um dia atravessando a Avenida Vicente de Carvalho, Avenida Automóvel Clube, ali em Vicente de Carvalho, e ele foi colhido por um automóvel, e ele caiu longe, e ele nunca mais se levantou. Houve danos irreversíveis à sua coluna vertebral, e ele ficou praticamente paralítico, e assim foi até morrer em 2001. Então veja só, deu a sua profissão de fé, mas ficou paralítico, e agora, como é que a gente batiza? E foi um dilema para nós todos na igreja de Cascadura na época, mas aí finalmente ele próprio arranjou uma solução. A solução seria ser batizado numa piscina da casa de um irmão em Jacarepaguá.
Então levamos o assunto à igreja, a igreja votou em assembleia que ele fosse batizado lá naquele local, e a igreja foi para lá num domingo à tarde. E, meus irmãos, eu digo para vocês, até hoje eu não presenciei ainda um batismo mais emocionante. Em tudo foi um batismo diferente, a partir do próprio local, né, do batismo. E ele estava na cadeira de rodas, ali na beira da piscina, e na hora de ser batizado em si, então, na hora mesma do batismo, ele foi transferido para uma cadeira de plástico, com a qual ele desceu as águas. E claro que eu não fiquei sozinho dentro do batistério, dentro da piscina, mas homens fortes, homens, né, musculosos estavam ali ao meu lado, segurando aquela cadeira, e na hora proferia aquela palavra própria do batismo, e eles desceram com aquela cadeira, desceram e o afundaram nas águas e o trouxeram de volta. E olha, ele voltou em lágrimas e estava muita gente chorando ali. Foi uma cena realmente comovente. O batismo não curou o irmão. Seria leviandade de minha parte dizer que a partir dali ele voltou. Batismo não tem essa missão. Batismo não cura ninguém, não é? E mesmo a decisão ao lado de Jesus também pode não nos curar. A opção dele por Jesus não o fez andar. Mas, aí sim, toda vez que a gente ia visitar aquele querido irmão, ali na sua residência em Vicente de Carvalho, era impressionante ver como ele era alegre, como ele tinha felicidade no seu coração. Para isso ele já tinha um arsenal de ditos engraçados, de anedotas, de piadas, a que ninguém resistia. Não tinha como não sair rindo da visita àquele querido irmão, e assim foi até partir para a glória em 2001, 13 anos depois do acidente. Alegrai-vos sempre, mesmo sem saúde. Em terceiro lugar, alegrai-vos sempre, mesmo sem família. Mesmo sem família. A alegria do cristão, meus amigos, não depende nem mesmo de um bom casamento. Você pode ser solteiro e satisfeito, ou ser casado e viver amargurado. Uma boa família, vamos admitir, é uma bênção incomparável que Deus nos dá. O ideal seria que toda a família aqui na terra fosse uma miniatura do céu, o que às vezes passa longe da realidade. Mas a verdadeira alegria não vem da família. Se você se casa pensando em realizar na terra a plena felicidade a partir do seu cônjuge, você pode estar apostando no cavalo errado. Porque a felicidade, a alegria de que Paulo nos fala aqui neste texto, é uma alegria que vem de cima, não vem do lado. Ela vem de Deus, não vem do homem. Houve na história da igreja um pastor famoso chamado Atanásio. Foi um dos primeiros líderes da igreja cristã. E ele dá um testemunho histórico muito favorável à alegria dos crentes. Naquela época já, ele disse: os santos, quer dizer, os crentes, enquanto estavam ainda no mundo, sempre viviam felizes, como em festa contínua. Como em festa contínua. Para eles o Natal não acabava dia 25. Eles continuavam fazendo festa no dia 27. Depois no primeiro domingo de janeiro, e assim o ano todo, sempre em festa. Então nós podemos nos alegrar sempre, sem dinheiro, mesmo sem saúde, mesmo sem família. Em quarto lugar, alegrai-vos sempre, mesmo perseguidos. Houve um poeta inglês chamado William Blake, morreu em 1827, e ele escreveu o seguinte: como pode uma ave nascida para a alegria ficar numa gaiola e cantar? É uma boa pergunta que o poeta nos faz. Como pode uma ave nascida para a alegria ficar numa gaiola e cantar?
pois a alegria do cristão é assim, ela não diminui nem mesmo com a privação da sua liberdade, nem mesmo com a perseguição. E aliás, os relatos das primeiras perseguições dão conta de crentes indo e cantando louvores a Deus rumo ao local da sua própria execução. E não foi sem razão que Jesus encerrou as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, dizendo, Mateus 5, 11 e 12, bem-aventurados sois quando vos insultarem, quando vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Houve um pastor anglicano chamado Taylor, bispo Taylor Smith, e ele costumava orar assim, ó Senhor, concede-nos a graça salvadora do senso de bom humor. É uma oração que eu confesso que eu nunca vi ninguém fazer. Ó Senhor, concede-nos a graça salvadora do senso de bom humor. É quando você pode rir das suas próprias crises, quando você pode transformar as suas tragédias em motivo de alegria e alegria espiritual. Em último lugar, irmãos, alegrai-vos sempre, mesmo sem motivo aparente. Alegrai-vos sempre, diz o apóstolo Paulo. Mesmo sem razão, apóstolo Paulo? Será que não há razão para nos alegrar? Vai nos perguntar ele de volta. Será que não há uma razão para nos alegrar? Sim. Alguém aqui fez um elenco, uma lista de algumas coisas que com as quais podemos nos alegrar. Temos um telhado sobre a cabeça, temos um lugar para dormir, temos alimento na geladeira, temos roupas no armário. Então somos mais ricos que 75% da população mundial. 75%. Dispomos de dinheiro no banco e na carteira? Então nós somos contados entre os 8% mais ricos do mundo. Nunca conhecemos os homens da guerra, nunca conhecemos os horrores da guerra, a solidão do cativeiro, a agonia da tortura ou a dor da fome? Então, estamos melhores que 500 milhões de outras pessoas no mundo. Podemos frequentar uma igreja sem medo de sermos importunados, presos, torturados ou mortos? Então somos mais felizes que 3 bilhões de pessoas no mundo. 3 bilhões de pessoas não têm esse privilégio. Conhecer esses dados não deve produzir em nós sentimento de culpa, mas sim de gratidão a Deus por Ele ter permitido que desfrutemos da situação privilegiada em que vivemos. E como Paulo é o autor da frase alegrai-vos sempre, eu gosto de relacionar o autor com a sua produção literária, com a sua frase, porque foi isso que aconteceu com ele na cidade de Filipos. Quando ele chegou ali, ele e seu colega Silas anunciaram o evangelho, libertaram a moça da escravidão do diabo e foram presos. E na prisão, então, eles ficaram ameaçando o delegado, dizendo, olha aqui, seu delegado. Não, nada disso. Pelo contrário, Atos 16, 25 diz assim, por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Se você não pode evangelizar falando, pode evangelizar cantando. Por que não? Então Paulo e Silas, por volta de meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os outros presos os escutavam. Ou seja, em vez de prorromperem em lamentações, em vez de desfiarem um rosário de reclamações, os apóstolos, os missionários, fizeram uma opção pelo louvor a Deus. Certamente cantando os salmos, já que o livro de Salmos foi o primeiro inário que a igreja cristã utilizou na sua história. Percebeu que horas eram? Diz a Bíblia, por volta de meia-noite. Eu conheço muita gente que é capaz de louvar a Deus na manhã
ensolarada da sua meninice. Conheço gente que é capaz de louvar a Deus no meio-dia da juventude, e talvez até na tarde da maturidade, mas quando se aproxima a meia-noite, já é mais raro. Como resultado da atitude do louvor de Paulo e Silas, o resultado, sabe qual foi? Foi salvação. Salvação de gente. Porque você sabe que louvor e salvação andam de mãos dadas. Se não sabia, então preste atenção nisso a partir de agora. Louvor e salvação andam de mãos dadas, diz a palavra de Deus. Pergunto até, será que as pessoas do seu círculo não estão se convertendo porque elas não têm visto muito louvor na sua vida? Se tudo que ouvem é reclamação, se tudo que ouvem é crítica, é amargura, é pessimismo, então é natural que as pessoas do seu círculo pensem, eu não quero uma religião dessas para mim não. Se não consertou a vida desse irmão que está reclamando o tempo todo, não vai fazer bem para mim não. Está vendo? É muito importante que a nossa atitude mude, que seja uma atitude de louvor, de adoração constante, e não adoração apenas no templo, mas adoração em casa, adoração na rua, onde você estiver e aonde você vá, que haja adoração. Paulo e Silas exibiram a verdadeira atitude que deve acompanhar o crente ao atravessar o desfiladeiro da tragédia. Há um comentarista da Bíblia que era grego, chamava-se Spiros Zodiates. Ele era grego e aí se dedicou ao estudo do grego do Novo Testamento. Nada mais adequado, né? Faleceu em 2009. E no seu dicionário de palavras do Novo Testamento, ele comenta que a palavra alegria aqui no Novo Testamento, a palavra cará, e a palavra graça, caris, elas são cognatos da palavra kairo, que é o verbo alegrar-se. Ou seja, diz ele, todos compartilham a mesma raiz. Então veja só, palavra alegria, cará, palavra graça, caris, uma e outra, as duas vêm da mesma fonte. Então com isso nós podemos dizer o seguinte, que a graça de Deus é que alimenta a nossa alegria. Ou para ficar dentro do trocadilho, a graça de Deus é que alimenta a nossa graça. É que traz graça à nossa vida. Eu quero terminar com uma história contada por William Barclay, no seu comentário do Novo Testamento. Ele registra ali a história de um criminoso japonês chamado Tokishi Ishii. Tokishi Ishii era um homem perigosíssimo, um assassino sem misericórdia, e na lista de crimes dele estão homens, estão mulheres, vítimas dele, e até crianças. O infeliz matou até crianças, pode imaginar uma coisa dessas? Então, finalmente ele foi capturado e foi levado para a cadeia. Na cadeia ele foi visitado certo dia por duas irmãs que eram canadenses. Duas irmãs canadenses que gostavam de evangelizar em prisões foram visitar Tokishi Ishii. Mas elas não conseguiram muito sucesso na visita, porque o homem simplesmente não falava nada. Ele só tinha um olhar maligno voltado para elas, e o autor, o Barclay, diz que ele tinha uma expressão bestial, de animal selvagem, encarando aquelas mulheres. Era de dar medo. Mas elas ali falaram do amor de Deus, e ele ali, fera. Depois fizeram uma oração e deixaram com ele uma Bíblia, na frágil esperança de que ele pegasse aquele livro, lesse, e quem sabe aquele livro falasse ao coração dele de alguma forma. E não é que falou? E não é que deu certo? Ele pegou aquele livro e começou a ler, e quando ele chegou ao relato da crucificação do Senhor Jesus, meus amigos, aquela fera se desfez.
e ele se converteu, e ele se tornou um homem novo. Isso não apagou a culpa dele, que era execução, né? Pena máxima. E pouco tempo depois, quando o carcereiro chegou para levá-lo ao patíbulo, não encontrou aquele ser brutal e bárbaro que esperava encontrar, mas encontrou, surpreendentemente, um homem sorridente, um homem radiante e um homem feliz. Meus amigos, como é que pôde isso acontecer? Ishi, o assassino, tinha morrido e agora tinha nascido de novo, era uma nova criatura. A vida que se vive em Cristo, conclui Barclay, não pode ser vivida senão com alegria. Meu querido amigo, que Deus dê a você a graça de se alegrar sempre. Senhor querido, Senhor amado, nós te damos graças pela tua graça, que trouxe graça para o nosso viver, às vezes sem graça, às vezes infeliz, às vezes reclamador. Nós te damos graças porque és o Deus da alegria e contigo nós podemos nos alegrar sempre. Senhor, nós estamos hoje vivendo este último domingo do ano e confessamos que foi um ano difícil para todos nós. Mas nós queremos dizer que em nenhum momento da nossa vida nos faltou a tua alegria, porque a tua alegria é inesgotável, é incessante, é eterna. Obrigado por esse dom, em nome de Jesus. Amém. Quantas bênçãos cada dia recebidas sem cessar, como areia que há na praia, como as ondas que há no mar, como a brisa refrescante, qual sereno em noites lindas. Vem as bênçãos do Senhor, nossas vidas orvalhar. Qual incenso que se expande no santuário do Senhor, a minha alma se derrama e recorda com louvor. Quantas bênçãos recebidas de tão dadivosas mãos, cada dia, cada instante, com suprema precisão, incessante como as ondas,
Olá, venho em nome do Instituto Vitória trazer 2 importantes assuntos para os irmãos. O primeiro deles é que a Escola Vitória já está com matrículas abertas para o ano letivo de 2021. Talvez você não saiba, mas a administração do nosso colégio teve uma atuação extraordinária no enfrentamento da pandemia. As aulas remotas foram rapidamente implantadas desde março deste ano, de forma que o calendário escolar pudesse ser rigorosamente cumprido. O que nos traz ao momento que estamos agora, de encerramento do ano letivo e de renovação das matrículas dos alunos. Por isso, venho pedir aos irmãos que nos ajudem com esta divulgação. Compartilhem com amigos, com familiares, com os vizinhos, o trabalho educacional e religioso que nós temos realizado aqui. Essa participação, esse envolvimento é fundamental para a manutenção das atividades da nossa escola. O segundo assunto é direcionado aos irmãos que já participam do plano de adoção de alunos, assim como aos futuros doadores de 2021. Chegou a hora de vocês renovarem o seu compromisso de apoio financeiro com este projeto social. As famílias com alunos adotados contam com a generosidade dos irmãos para renovarem suas matrículas e manterem seus filhos estudando conosco. Este ano, diversificamos ainda as formas de participação. Você pode doar por meio do Pix, de um boleto, uma transferência bancária ou até mesmo pelo cartão de crédito. Para mais informações, acessem as redes sociais da Escola Vitória. Entre em contato conosco. Estou à disposição dos irmãos para dúvidas e sugestões. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez expressamos a nossa alegria em ter você conosco, querido amigo. Foi muito bom o ano todo você conosco, que maravilha! E nós desejamos que 2021 seja um ano diferente para você, seja um ano novo, realmente um ano cheio da realização das promessas de Deus na sua vida. Mas antes de encerrar o ano, nós queremos convidar você para hoje à noite. Sim, 19 horas estaremos aqui neste mesmo canal do YouTube ou do Facebook, as redes sociais funcionando a pleno vapor, que maravilha! E nós louvamos a Deus então por isso, por você estar conosco neste culto. Então, Deus abençoe a sua vida. Obrigado àqueles que têm contribuído religiosa, mensal e fielmente para o sustento da obra do Senhor. Eu confesso que me flagro surpreso e ao mesmo tempo agradecido com aquilo que Deus tem feito em termos de sustento da sua obra. É uma coisa maravilhosa. Se você deseja participar, e como algumas pessoas que têm participado e não são membros da igreja, pessoas que nem moram no Rio de Janeiro, mas que estão ajudando a sustentar esta obra, você também pode fazê-lo. A nossa conta bancária está aqui no site da igreja, www.pibRj.org.br. Ali você tem as instruções e o número da conta da igreja para fazer a sua transferência bancária. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e até logo mais à noite. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estares conosco, por nos dirigires a vida não só neste culto, mas até aqui, toda a nossa existência. Nós pedimos o teu consolo para aqueles que estão enlutados, nós pedimos a tua alegria para aqueles que estão entristecidos e o teu ânimo para aqueles que estão desanimados. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Cante conosco, então, minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. então, minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transporta, ó Pai, de amor que não tem fim. Mais uma vez, então, minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, enquanto Cristo, o amado meu, voltando, vir do céu, o povo seu buscar, no lar eterno, eu quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Grandioso és tu, grandioso